Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Você certamente já ouviu falar sobre NFT. É um mercado novo que está crescendo e já movimenta bilhões de dólares. NFT é um token não fungível. Ok, mas o que isso significa? Quem vai explicar pra gente é o advogado Vicente Suzuki, sócio da Moreira Suzuki Advogados e da Insígnia. Olá, Vicente, bem-vindo ao Empreenda Assim. Oi, Letícia, tudo bom? Obrigado pelo convite e vamos lá conversar um pouquinho sobre essas palavras, essas siglas aí diferentes da tecnologia. Bom, para abrir o nosso bate-papo, explica pra gente o que é NFT. Então, NFT, realmente está uma conversa, um hype, está bastante em voga, mas eu acho que para começar a explicar o que é NFT, é importante falar que é uma sigla em inglês que significa Non-Fungible Token. Em português seria token não fungível. Aí você vai me perguntar, mas o que é fungível? Fungível é um conceito que até a gente aprende lá no direito. Mas fungível significa, de uma maneira bem simples, aquilo que pode ser trocado, substituído por um outro igual. Um exemplo, para ficar mais fácil, uma moeda. Vamos pensar numa moeda de R$1. Tanto faz se eu tenho uma moeda de R$1 aqui no meu bolso, você tem uma moeda de R$1 aí no teu bolso, a gente pode trocar e tanto faz. Então essa moeda de R$1, ela é fungível. Da mesma forma que uma nota de R$50 é fungível. Em muitos casos, por exemplo, a soja é fungível. Então, aquela coisa que você pode trocar uma pela outra e tanto faz, é uma coisa fungível. Então, trazendo de volta para o token, é um token não fungível. Vamos voltar para os exemplos. Vamos supor que você tem uma nota de R$50 autografada por uma pessoa muito famosa. Sei lá, um artista famoso vai lá e autografa uma nota de R$50. Então passa a não ser mais tanto faz aquela nota. Você não vai trocar. Se você tem uma nota autografada por alguém famoso, você não vai trocar aquela nota autografada por uma nota comum. Aquela nota passa a ser única. E essa característica de ser única é que torna aquela nota não fungível. Beleza, então a gente agora meio que entendeu o que é fungível e o que é não fungível. A gente vai ter que explicar ainda o que é token, né? Token é a representação digital de alguma coisa que existe na vida real. Isso pode ser na vida real digital ou na vida física mesmo, tipo um carro, um imóvel, mas é a representação dessa coisa digitalmente, normalmente registrada e criptografada em sistemas que são chamados de blockchain, que acho que não precisamos entrar aqui nessa complexidade, mas é basicamente um sistema eletrônico criptografado que permite o registro único de alguma coisa. Após estar registrado no blockchain, aquilo passa a ser imutável. Você consegue garantir a autenticidade e a imutabilidade daquele registro. Nunca vai ser fraudado. É como se fosse, entre aspas, um cartório no mundo digital. Acho que com isso a gente consegue, então, concluir o que é um token não fungível, ou NFT. É uma representação digital de alguma coisa que existe na vida real, registrada num cartório digital, entre aspas, de uma coisa que não é fungível, ou seja, não é trocável, tanto faz. É uma coisa única. Certo, e como funciona esse mercado? NFT está muito centralizado ainda em arte. Vamos entrar de novo, então, nas ilustrações. Mona Lisa, uma das obras de arte mais conhecidas da história, e ela está lá no Museu do Louvre, em Paris. Qual que é a diferença entre eu ter a Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa, e eu ter uma foto da Mona Lisa, uma reprodução, uma cópia da Mona Lisa? É óbvio que o valor de você ter o quadro é muito maior do que o valor de você ter uma foto. Isso, quando o mundo era muito físico, era mais fácil, né? Então, um Picasso valia porque aquela obra, aquela tela havia sido pintada por aquele pintor em determinada época e ela é única. Agora, vamos pensar para o mundo digital. Hoje existe arte digital. Então, fotografia mesmo, na época da fotografia,
Qual que é a diferença de você ter o negativo daquela foto ou ter a foto original tirada pelo fotógrafo, que tornou instantâneo e, ao mesmo tempo, eterno um determinado momento, e as reproduções daquilo? Quando a gente traz hoje para essa vida digital, a gente passa a entender que é muito difícil de você ter, entre aspas, o original. Um quadro digital, uma música. Então, a partir do momento, ou quanto mais o mundo se torna digital, mais difícil a gente consegue tornar as coisas não fungíveis. E o que o NFT vem trazer para a gente é essa possibilidade. Porque, por conta dessa particularidade tecnológica, criptográfica, que você une o desenvolvimento tecnológico com a blockchain, você consegue garantir que aquela determinada arte digital, por exemplo, ela é a única, ela é a original. Ela é a Mona Lisa que está numa sala do Museu do Louvre, em Paris. Por isso que o NFT tem sido muito utilizado e tem sido muito festejado, principalmente no setor cultural e de arte. Porque, enfim, se conseguiu dar, entre aspas, um selo de autenticidade e de unicidade para a arte digital. Bom, a gente ouve falar de NFTs que chegam a valer milhões. Como se precifica um NFT? Tem NFT realmente sendo vendido por dezenas de milhões de dólares. Eu vou me remeter de novo à questão da arte e trazer também o conceito dos colecionáveis. A gente, quem gosta um pouquinho mais de arte, mas enfim, não precisa nem gostar muito de arte. Quando a arte era aquela arte mais tradicional, o artista era reconhecido pela habilidade, né? Hoje, depois, na arte moderna e principalmente na arte contemporânea, não existe necessariamente uma proporcionalidade ou uma relação direta entre habilidade técnica e valor daquilo que ele produz. Então, esse questionamento, essa questão da precificação e de quanto que vale o NFT é muito relacionada a isso. Por que é que uma pintura que para muitos leigos são simplesmente chapiscos de tinta numa tela abstrata, valem milhões de reais? Essa mesma pergunta deve ser respondida para o NFT, né? Por que uma foto de um gatinho única, porque ela é um NFT, vale muitos milhões ou muitos milhares de dólares? A resposta é pelo mesmo motivo que, por exemplo, os colecionáveis valem tanto. Então, não sei se a gente pode trazer a ilustração, por exemplo, também dos carros antigos. Há 20 anos atrás, quanto valia um Fusca e hoje, quanto vale um Fusca? Tem um pouco de conceito de raridade, mas tem também um pouco do conceito de que existe gente para comprar. Para muita gente não faz sentido, mas para muita gente faz sentido. O mercado de arte, que, como eu disse, o NFT está sendo, neste primeiro momento, muito mais utilizado nessa área, durante toda a história foi disso. Não existe uma relação lógica de precificação e avaliação. Existe o quanto as pessoas que apreciam a arte estão dispostas a pagar. E claro que num cenário de muita liquidez, e lembrando que agora num contexto macroeconômico, a gente acabou passando no período de pandemia por um cenário de muita liquidez, porque houve muita injeção de dinheiro no mercado por conta para tentar segurar a economia dos países, e além disso há um cenário de muita liquidez em criptomoeda, porque aí, lembrando, para você comprar uma NFT, você precisa normalmente ter cripto. Então você precisa pegar o teu real, por exemplo, que você tem no banco, transformar em uma criptomoeda, pode ser Bitcoin, pode ser Ethereum, pode ser alguma outra moeda que é aceita. Então você precisa ir para uma exchange. E aí depois você tem que armazenar esse seu dinheiro digital, a sua criptomoeda, numa wallet, né, uma carteira digital. Dessa wallet, você vai, por exemplo, no marketplace, ou seja, um supermercado de NFT, escolhe o NFT que você quer comprar e faz a transação. Você dá criptomoeda e recebe NFT. E esse NFT fica hospedado, guardado dentro da tua wallet, registrado na blockchain. Esse é o processo. Certo, e qualquer pessoa pode investir neste mercado? Qual o caminho? Em regra pode, não existe uma limitação. O que existe é essa limitação de
conhecimento tecnológico, né? Vamos fazer uma analogia com o Pix. Todo mundo sabia fazer TED, né? Você conseguia pagar o saquinho de pipoca do pipoqueiro lá da esquina da escola com uma TED? Mas era impedido de você fazer isso? Não. Você não conseguia porque ele não aceitava, as pessoas não tinham esse dia a dia de se ficar fazendo TED. Mas era possível. Agora vamos pegar o Pix. Hoje em dia você consegue fazer praticamente qualquer coisa com o Pix. Então, em relação às NFTs, eu acredito que nós estejamos ainda num momento TED. Você precisa de uma série de requisitos tecnológicos, principalmente, para conseguir participar desse mercado. Então, você vai precisar ter um pouco de conhecimento em criptomoeda para saber como fazer essa conversão de dinheiro, por exemplo, real em cripto. Depois você vai ter que ter a sua wallet. Então, primeiro você tem que ter uma exchange, né? Você precisa fazer esse câmbio digital. Depois você vai ter uma carteira digital com essa tua cripto. Depois você vai ter que acessar o marketplace de NFT e adquirir o NFT, guardar esse NFT. Tem as questões tributárias também, que são bastante desafiadoras, porque é um mercado muito novo. Então, mas de qualquer modo, é uma propriedade que você está adquirindo, existem necessidades de você declarar as NFTs. Enfim, respondendo de uma maneira prática, todo mundo pode investir nesse mercado. Só que é um mercado que ainda é um pouco longe, um pouco distante de uma parte da população que não ainda está acostumada. Mas eu acredito realmente que num período de tempo isso vai ser disseminado e vai passar a ser comum. Daqui a pouco a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. E vai passar a ser tipo um Pix. Ah, eu vou comprar um NFT? Tá, é como se fosse fazer um pagamento por meio de um Pix. Bom, e Vicente, quais são as garantias deste tipo de mercado? Primeiro de tudo, é importante falar que é um mercado nascente, né, muito novo. E, por outro lado, é um mercado que está tendo um hype, está tendo uma moda, está tendo muita movimentação. Então, nesse cenário, é preciso, claro, ter cautela. Porque quando a gente está falando de uma moda, nem sempre, ou como qualquer mercado também, existem pessoas sérias e existem pessoas não sérias. Existe golpe e existe transações corretas. Então, não dá para a gente falar que existe uma garantia. O que a gente pode falar é que um token não fungível, ou seja, uma NFT bem emitida, ou seja, registrada em blockchain, dá sim garantida a autenticidade e unicidade daquele ativo que ela representa. É uma das garantias assim mais sólidas esse registro em blockchain. Então, isso você tem. Agora, vamos pensar. A NFT o NFT, né, como um quadro, você precisa guardar. O quadro você tem que guardar e tem que ter os cuidados de manutenção, né? Você não pode guardar em qualquer lugar. NFT é a mesma coisa, você tem que guardar na tua wallet. E quem é que provê esse serviço de wallet? Tem que ser um provedor idôneo, porque se esse provedor, por exemplo, sumir, você deixa de ter NFT. É a mesma coisa que você salva aquele teu arquivo na nuvem, se você tem que escolher onde que você vai salvar aquilo, né? Porque se eventualmente aquele prestador de serviço que provê a nuvem sumir de uma hora para outra, você deixa de ter aquele arquivo. Então acho que tem que ter cautela. É um mercado nascente e tem que se verificar antes de entrar se você vai conseguir fazer exchange em um local sério, se o provedor da wallet também é idôneo, se quem está vendendo o NFT realmente emitiu o NFT corretamente. Então, são vários os aspectos, mas é um aspecto assim que quando a gente lá para trás, lembra que a gente começou a fazer compra online, tinha muita gente que tinha medo de comprar na internet, e hoje em dia é disseminado. Com o NFT, acho que é algo parecido com isso. Bom, para finalizar o nosso bate-papo, qual a expectativa para o mercado de NFT? A gente deu muito enfoque do mercado de NFT atual. Então, já disse que ele está muito focado ainda no setor cultural e de arte, mas a gente enxerga um futuro enorme. Vamos tentar enxergar um pouco para frente, porque né, eu mesmo, né, recentemente dei entrevista para a revista da Assim, aqui da casa, sobre tokenização imobiliária. Então vamos lá, token. Tokenização é gênero, do qual NFT é espécie, porque é um tipo de token. Existem vários tipos de token.
Só para falar, acho que não vale a pena a gente explicar com profundidade, mas existem tokens fungíveis e não fungíveis. Dentre os tokens fungíveis, existem, por exemplo, utility tokens, que são tokens de utilidade. Existem security tokens, que são tokens de investimento, que representam uma dívida ou um ativo, um equity, né? Um direito de valor mobiliário sobre algo, mais ligado ao setor de investimentos, à área de investimentos. Mas dentro desse universo de tokenização, o NFT pode ser muito útil. Tentando fazer uma ligação com outros conceitos que estão muito em voga agora, vamos para o setor imobiliário, por exemplo. Metaverso, né? Que é aquele universo paralelo digital em que muitas empresas e muitas pessoas já estão investindo, comprando imóveis no metaverso. Como que você compra um imóvel no metaverso? Vamos pensar. O imóvel, ele é uma coisa não fungível. Não dá para ficar trocando simplesmente, tanto faz, um lote aqui por um lote ali. Quando a gente está falando de um lote que existe num ambiente, num universo digital como um metaverso, como que eu certifico a propriedade, autenticidade, unicidade daquele lote que eu vou comprar no metaverso? Por meio de um NFT. Olha que legal, né? Agora, NFT pode ser usado apenas e tão somente em coisas digitais? Não também. Por exemplo, na tokenização de ativos imobiliários, né? No mercado imobiliário, existem algumas dores. Uma das dores, por exemplo, é a burocracia, a dificuldade e os custos envolvidos em cartórios de registro. Tem que fazer uma escritura, que tem que ter um selo, que depois tem que ser levado a registro e abre uma matrícula. Enfim, é um processo que tem bastante atrito. Pode ser que um imóvel, que no Brasil, por exemplo, ainda precisa de todos esses documentos, mas será que a gente não consegue transformar toda essa burocracia em um certificado que me garanta que dentro desse certificado, desse token registrado na blockchain, contém todas as informações que me dão segurança de que se eu transferir esse NFT, eu estou transferindo também a propriedade do imóvel. E de que se eu apresentar esse NFT, isso me dá, ou vai dar perante a sociedade, perante o mercado, a segurança de que, eu não preciso mais olhar mais nada. Se você tem esse NFT, é porque você é dono daquele imóvel. Essa é uma das inovações e possibilidades de uso. Então, não só para arte digital, não só para imóveis no metaverso, mas a gente consegue trazer utilidade para NFTs na vida física. Não dá para falar que é vida real, porque tudo isso é real, já é real. Mas na vida física, na vida tradicional, no mercado mais tradicional, um dos mercados mais tradicionais, que é o imobiliário, que está passando por uma disrupção. Então, ainda por conta desse início do mercado, tem muita gente que tem preconceito com NFT. Só que quando a arte contemporânea surgiu, e aquelas instalações de arte contemporânea passaram a ser apresentadas nas galerias e nos museus, todo mundo tirava sarro. Até hoje tem gente que tira sarro. Mas todo mundo não tem dúvida de que isso é um mercado que gira bilhões de dólares todos os anos. Mesma coisa agora. Tem gente que fala, é maluco isso de você comprar uma imagem digital e pagar milhões de dólares por conta disso. Tem gente que fala que sim. Mas eu não tenho dúvida de que a evolução desse mercado vai conduzir para uma utilidade muito maior de NFTs, tanto para o mercado de arte, beneficiando artistas na ligação direta com os consumidores e colecionadores de arte, mas também para outros mercados tradicionais, como, por exemplo, o mercado imobiliário. Vicente, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Obrigado, Letícia. Espero ter tirado alguma das dúvidas aí do pessoal. Claro que nesses poucos minutos não dá para se aprofundar tanto, mas acho que deu para dar um panorama geral do que é NFT, tentar tirar um pouco do preconceito e abrir os olhos dos empresários para as possibilidades que esse tipo de tecnologia pode trazer nos modelos de negócio de todo mundo aqui que está ouvindo. Conversamos com Vicente Suzuki, sócio da Moreira Suzuki Advogados e da Insígnia. Ele falou sobre o mercado de NFT. Obrigada ao ouvinte e associado por acompanhar mais este episódio. Letícia Conejeiro para o Empreenda Assim. Empreenda Assim,
o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.